E é incrível como todos os grandes intelectuais possuem um contato próximo com Os Miseráveis. Todos eles possuem essa interpretação própria sobre a obra. Pois é, né? É uma obra monumental que muita gente já leu. Parece que em algum momento a gente tem que encarar um dia, porque ela parece que nos persegue, né? Para onde você olha, livraria, filmes premiados, musicais, tá lá, Os Miseráveis. Mas dá um pouco de medo de encarar o calhamaço, né? Eu acho que nunca é fácil, numa obra que fala de tanta coisa, você saber o que olhar dentro dessa história. Sim, porque não é só sobre bem e mal, justiça, moralidade, Deus, redenção, vulnerabilidade, desigualdade social. É tudo isso junto. É tudo isso junto. É um mundo inteiro em 1000 páginas. Você já se perguntou o que torna um livro verdadeiramente grandioso? Quando a gente fala nos clássicos, consideramos principalmente as histórias que ultrapassam os limites do seu tempo e do seu espaço e que permanecem sempre atuais. Isso, na verdade, aqui no canal a gente já tá cansado de saber. Mas alguns desses clássicos conseguem alcançar feitos ainda maiores, porque eles recriam quase que universos inteiros dentro das suas páginas. Os Miseráveis é um exemplo claro disso. Porque, na verdade, esse livro, ele não é apenas sobre vulnerabilidade social e uma boa história de várias pessoas envolvidas nisso. Os Miseráveis também é a história da França pós-revolução. Também é um livro sobre justiça, sobre moralidade, sobre amor, sobre dignidade humana. Então é um livro que você espera um bom enredo e você de fato encontra. Victor Hugo entrega isso, mas também tem muita coisa além. Então a minha ideia aqui hoje é falar sobre isso. Entender sobre o que fala Os Miseráveis, o que o Victor Hugo quis fazer e por que essa obra é considerada uma obra-mundo que se tornou tão importante para a literatura mundial. Bom, vamos lá, vamos nos ambientar. A gente está em 1815 na França. Nesse período o país ainda tenta se reerguer depois da Revolução Francesa e a gente está apenas alguns meses depois da derrota do Napoleão Bonaparte. O país, que passou por décadas de guerras revolucionárias e imperiais, ele tá politicamente e economicamente exausto. Então, assim, nesse período, a França, ela tá longe de encontrar uma estabilidade. De um lado, ainda temos o peso, né, dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade circulando pela Europa, e do outro, o retorno da dinastia através do Luís XVIII, né, o retorno dos Bourbon, e aquele desejo de restabelecer a ordem. E aí, a população pobre é a que mais sofre nesse cenário. E assim a gente tem a primeira ambição do Victor Hugo, que é ambientar a história nesse contexto miserável da França. Um lugar onde o sistema é simplesmente implacável com as pessoas mais vulneráveis. E vai ser nesse contexto que a gente vai conhecer a história do Jean Valjean. Ele é um homem que foi preso por roubar pão para alimentar os filhos famintos da sua irmã. Ele tinha uma pena inicial de 5 anos, mas como ele tenta fugir algumas vezes da prisão, ele acaba passando 19 anos ali no sistema carcerário francês. E aí, quando ele finalmente é solto, o Jean Valjean, ele é nitidamente amargo, né? Marcado ali pelo ódio, né? Ele carrega nas costas esse estigma de ser um ex-condenado. E aí, só pra vocês entenderem, isso na época era muito forte, assim, como se ele fosse um intocável mesmo. Ninguém quer dar trabalho pra ele, ninguém quer dar abrigo pra ele, não tem o mínimo de dignidade, enfim. Até que ele é acolhido por um bispo chamado Bienvenu. Esse homem vai tratar o Jean Valjean com o mínimo de humanidade, né? Ele vai até acolher ali na própria casa e tudo mais. E essa experiência, esse contato que ele vai ter, vai mudar tudo na vida do Jean Valjean. Porque aí ele vai entender que ele ainda pode ser uma boa pessoa, que ele não precisa se virar contra a sociedade como ele imaginava fazer. Então ele decide começar uma nova vida, né? Começa aí nessa jornada de redenção, podemos dizer, tentando fazer o bem para as pessoas e buscando especialmente proteger quem mais precisava. Paralelamente, a gente vai acompanhar outras histórias que vão cruzar o caminho da personagem, como a história da Fantine, que é uma mulher que perde praticamente tudo ali para cuidar da filha, a Cosette, e depois essa filha acaba sendo acolhida pelo Jean Valjean. Então veja, ao longo das mais de 1000 páginas desse livro, a gente não acompanha apenas a vida do Jean Valjean. A gente percorre, na verdade, a história de um país,
né, de um conjunto de vidas, porque tem o trabalhador exausto, tem a mãe criando filha sozinha, tem órfãos explorados, tem o policial obcecado pela ordem. Então, tudo isso junto forma uma espécie de mapa social ali do século XIX da França. E assim, mapa social ao pé da letra mesmo, tá? Porque se tem uma coisa que o Victor Hugo faz nesse livro é descrever as coisas. Tem uma parte que ele passa, e isso é muito famoso, ele passa páginas e páginas descrevendo o sistema de esgoto de Paris. Sim, o esgoto. Um histórico todo de plantas, né? Quase um estudo técnico ali no meio do romance. E muita gente vê isso, se assusta e não gosta, né? E tudo bem, pode parecer maçante. Mas veja pela seguinte perspectiva. O Victor Hugo, ele assume um compromisso com o detalhe. Ele não quer que você apenas imagine a Paris do século XIX. Ele quer que você sinta o cheiro, que você escute os passos, que você ouça os sinos, que você veja a cor das paredes, que você saiba a espessura da neblina às 6h47 da manhã. Então, assim, o fato dele escrever como quem mapeia alguma coisa é muito simbólico. É como se ele dissesse: você quer entender essa sociedade? Então, ó, vem entender ela de verdade, o que tem por baixo dela. E é justamente por isso que a gente precisa falar de um conceito importante quando a gente trata sobre Os Miseráveis. É um conceito que ajuda a gente a entender por que esse livro é mais do que um grande romance, literalmente. Ele é, na verdade, uma obra que redefine os limites do que a literatura pode fazer. E esse conceito é o conceito de obra-mundo. Quem vai explicar isso é o crítico literário Franco Moretti, no livro Opere Mondo. Para o Moretti, uma obra-mundo não é só uma narrativa extensa com vários personagens, não é só um calhamaço, na verdade, não precisa ser um calhamaço. Uma obra-mundo é uma tentativa de representar um universo inteiro dentro de um livro. Um universo inteiro com todas as suas contradições, com todas as suas desigualdades, tensões, dilemas morais, como se fosse um ecossistema mesmo. E aí que vai entrar Os Miseráveis. Esse livro do Victor Hugo é tudo isso. Além da gente acompanhar, né, a vida das personagens, do Jean Valjean, a gente também acompanha toda uma época. A França pós-revolucionária, a decadência de um governo, a ascensão de outro, a justiça, a fé, a moral, a política. Esse livro, do mesmo modo que ele nos leva até os salões elegantes de Paris, ele nos leva até os esgotos. Ele nos leva das barricadas aos quartos insalubres. Então ele vai construindo, assim, uma espécie de arquitetura da sociedade mesmo. E é exatamente isso que o Moretti quer dizer com Obra Mundo. Um livro que ele não cria um universo alternativo, mas ele pega o nosso próprio mundo, com todos os seus conflitos, as suas contradições, as suas misérias, e tenta dar uma forma para tudo isso. Então, Os Miseráveis está nesse clube seleto aí, junto com outros livros como Fausto, Ulisses, 100 Anos de Solidão e muitos outros. E tem uma outra coisa que o Franco Moretti diz que é bem interessante, que o sucesso dessas obras não é um sucesso artístico no sentido clássico, mas um sucesso sociológico. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que são obras que não existem para julgar o mundo ou propor outro ideal de mundo, mas para tornar aceitável uma realidade que até então era vista como intolerável. É como se o autor dissesse assim pra gente: olha, esse é o mundo como ele é, e eu vou fazer você enxergar ele por completo. No caso dos Miseráveis, isso fica muito claro, né? O Victor Hugo, ele não quer que a gente acompanhe apenas ali as histórias, né, dos personagens. Ele quer que a gente entenda o funcionamento da justiça, da educação, da política, da desigualdade social. Por isso que talvez esse seja um livro que, mesmo quando você tenta evitar, em algum lugar ele vai voltar para te assombrar, né? Ele tá nas prateleiras, ele tá nas aulas, nas leituras obrigatórias de vestibular, né, nos musicais, nos filmes premiados. Então me parece, portanto, que a leitura dos Miseráveis, ela é mais que recomendável, né? É um livro que, de algum jeito, em algum momento, você precisa encarar um dia. E para fechar, eu acho que é um livro que ele tem uma pretensão educativa, sabe? De educar o leitor. Não tem uma fórmula pronta ali para você entender, não tem lições baratas, tem experiências, tem muita descrição de vida real, tem dilemas reais, com personagens que erram, que sofrem, que cedem, que resistem. Então o Victor Hugo, ele escreve como quem acredita que a paixão pode ser aprendida. E talvez por isso o livro tenha essa fama aí de ser inesgotável, né? Porque obviamente não é uma leitura leve, não é uma leitura rápida que você consegue fazer ali em poucas horas. Muito pelo contrário, é um livro bem exigente, é um livro que precisa sim de tempo, de paciência, de entrega, mas que em troca ele dá uma experiência aí que poucas histórias conseguem oferecer, que é essa sensação de ter atravessado algo
real, algo grande. Então, se você nunca leu Os Miseráveis, talvez esse seja o momento. E faça isso na nossa edição especial de aniversário do Clube de Literatura Clássica. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários como foi a sua experiência com Os Miseráveis ou o que você espera aí encontrar nessa leitura. E claro, se você ainda não garantiu a sua edição, o link tá aqui embaixo. Boa leitura e até a próxima!